Hoje, dia 7 de maio, a gente teve um evento da Apple totalmente focado nos iPads. Teve muito rumor se confirmando e eu trouxe todos os detalhes nesse vídeo para vocês. Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever nesse canal. Eu sou novo por aqui, então preciso da ajuda de vocês para conseguir relevância na plataforma. É rapidinho, clica lá em inscrever-se que vai dar certo. Como de esperado, o evento seguiu o padrão dos últimos eventos, sem o conhecido palco da Apple. Foram gravadas várias cenas em diferentes locações, inclusive a locação padrão, que é onde o Tim Cook aparece no Apple Park, introduzindo os produtos e finalizando os produtos no final da apresentação. Destaque para a parte onde eles deixam bem claro que o evento foi gravado totalmente com iPhones, como nos últimos eventos, e dessa vez um disclaimer dizendo que ele foi editado em Macs e em iPads, para deixar bem claro o poder que o iPad agora vai conseguir alcançar. Eles começaram pelo iPad Air, que é o irmão intermediário dos iPads. Ele vem em duas versões esse ano, uma de 11 polegadas e uma de 13 polegadas, onde eles destacam que a versão de 13 polegadas tem até 30% mais espaço de tela. Perfeito, obviamente, para você ter mais espaço para trabalhar, escrever, digitar e por aí vai. Eles deixaram claro que ambas as telas têm a mesma tecnologia, então o que vai realmente mudar é só o tamanho de uma para outra. A parte da frente também foi redesenhada, levando a câmera frontal da parte superior na vertical para a parte superior na horizontal, que gera uma reclamação dos usuários, já que a maioria das pessoas usa ele deitado. Além disso, agora a câmera também conta com Machine Learning, e durante as videochamadas ela vai sempre colocar o ponto principal em destaque. Se tiver muitas pessoas, ela vai se abrir e mostrar todo mundo, se tiver menos pessoas, ela vai fechar, e pelo que eu entendi também, quem está falando vai ter um certo destaque, então vai ser sempre colocado no meio. Essa câmera tem 12 megapixels, ela é totalmente focada nessa parte de videochamada, e como os irmãos anteriores, essa parte não tem Face ID. Então, para você desbloquear o iPad, ou você utiliza sem, ou então você utiliza o Touch ID que fica na lateral do aparelho, e tem muita gente que prefere o Face ID, então fica do gosto de quem vai comprar. O som deles também recebeu uma atenção especial da Apple. Eles contam com áudio espacial. Eu particularmente sempre gostei dos sons de todos os iPads que eu tive. E a versão de 13 polegadas tem um upgrade na parte do baixo da música. O iPad Air agora vem equipado com chip M2, que assim como toda a linha M da Apple é muito poderosa, e acredito eu que vai suprir a necessidade de 99,9% das pessoas que vão utilizar o iPad. Até hoje no mercado tem muito iPad de 2017, 2018 sendo utilizado com chips mais antigos. Imagine com um chip M, eu acho que ele vai durar muito na mão das pessoas. Ele chega no mercado com 4 cores, a azul, a roxa, a Starlight e o Space Gray, e ele já começa na versão básica com 128 GB de espaço de armazenamento. Nos Estados Unidos ele começa custando $599 para a versão mais básica e $799 na versão de 13 polegadas. Aqui no Brasil o negócio é diferente. Aqui ele começa na casa dos R$ 6.999 na versão base e R$ 9.499 na versão de 13 polegadas, na versão base da versão de 13 polegadas. É muito, muito, muito caro. Muito. Muito. Para você ter noção, se você pesquisar direitinho, você encontra MacBooks Air do chip M2 mais barato do que isso. Então fica difícil para o público brasileiro que compra no Brasil botar ele na frente de um MacBook, por exemplo, ou de qualquer outro produto Apple. Isso muda, obviamente, se você tiver acesso a ir aos Estados Unidos e comprar de lá. Com a versão atual do dólar, você deve pagar por volta de R$ 3.500, R$ 3.400. E só para te deixar mais da vida, a versão mais top da linha E custa fodendos R$ 17.099. Após isso, eles anunciaram a nova linha Pro, e eu deixo aqui um disclaimer que puta que pariu, que vídeo foda de anúncio do aparelho. O vídeo deve estar passando agora por cima de mim, e o meu lado publicitário ficou em êxtase com essa aula, não sei nem como explicar. Eles, sem falar nenhuma palavra, eles mostraram tudo que um iPad Pro ou qualquer outro iPad consegue oferecer com a imagem basicamente estática, e eu achei muito, muito foda. Já é o padrão da Apple, eu todo ano assisto os eventos e eu já sei que eu vou me impressionar com alguma propaganda, algum vídeo que eles vão fazer. De fato, eles sempre se destacam nessa parte. Mas vamos lá, eles já começam falando do quão fino e poderoso o novo iPad Pro é. Inclusive, ele quase não consegue terminar a sentença, eu vou falar aqui, eu vou até pegar uma cola. Ele deixou claro que o novo iPad esse é o mais novo, impossivelmente fino e incrivelmente poderoso iPad Pro. Em inglês é mais longo ainda. All new, impossibly thin, incredibly powerful
iPad Pro. Começando pelo design, o iPad muda pouco em relação ao ano passado, exceto que pelo vídeo dá a entender que as bordas ficaram um pouco mais finas, e ele também chega em duas versões, a versão de 11 polegadas e a de 13 polegadas, onde a de 13 polegadas conta com a espessura de apenas 5,1 milímetros, sendo o produto mais fino produzido pela Apple, vencendo inclusive os AirPods Nano. Não sei vocês, mas quando eu vi o iPad, eu já me lembrei dos Bandgate que rolavam antigamente, né? Deles entortarem os aparelhos, e me deu um medo de um aparelho tão fino ter o problema de entortar. Imagino eu que eles tenham pensado nisso, obviamente, que isso não vai acontecer. Mas o medo reina. Mas eu teria. Mas eu fico com medo. Mas eu também teria. Mas eu fico com medo. Ele chegou em duas cores, na versão Silver e na versão Space Gray, que é basicamente o padrão deles. A minha versão, inclusive, que eu estou usando aqui é a versão mais escura. Eu entendo esse posicionamento deles de usar esses tons para passar uma vibe mais Pro para os aparelhos, mas eu gostaria muito, por utilizar a versão Pro, que viesse em outras cores. Pelo menos a versão dourada, que ia ser muito elegante, mas de fato eu gostaria de um iPad coloridozinho como nos iPad Air, por exemplo. Por ser também uma versão que vende menos em relação ao iPad Air ou até o tradicional, por ser mais barato, é compreensível que eles lancem menos cores e foquem nas cores mais corporativas e mais Pro, por assim dizer. A nova tela dos iPads Pro é a primeira tela OLED já colocada em um iPad, e eles deixam bem claro que na verdade são dois painéis OLED colocados sobrepostos para conseguir o brilho que um usuário de iPad Pro é acostumado. Eles chamam essa tecnologia de Tandem OLED, um nome bem estranho, e ela consegue picos de brilho de 1600 nits. É bem alto. Talvez pelo uso da tela OLED que eles conseguiram afinar tanto o iPad. E é claro que ela conta com a tecnologia ProMotion, que já tem nos outros iPads Pro, e tem um frame rate de 120 Hz. A câmera frontal do iPad Pro também foi colocada na horizontal, assim como a versão do iPad Air, e também o Face ID. Como o Face ID agora reconhece em todas as orientações, então acredito que não vai mudar muito na usabilidade. Ainda sobre a tela, eles lançaram uma versão do iPad com uma tela que eles chamam de tela com textura de nanoglass, onde basicamente ela tem pequenas cavidadezinhas assim minúsculas que absorvem de alguma maneira a luz e tornam a tela menos reflexiva. Na verdade, muito menos reflexiva. Só que essa tecnologia é cobrada à parte. Outra coisa que os rumores acertaram foi que os iPads Pro já vêm com o chip M4, sendo os primeiros produtos Apple a vir com esse chip. Ele vai ser perfeito para pessoas que querem editar vídeo em ProRes 4K e jogar jogos pesados. Inclusive, na apresentação, eles mostram eles jogando Diablo e pareceu muito louco. O som, como esperado, é um dos melhores vistos em iPads. Também tem som espacial com 4 alto-falantes distribuídos pelo iPad. Eu basicamente tenho um iPad Pro e eu digo com certeza que é um dos melhores sons que eu já vi no aparelho. Imagine na versão mais atual. Falando de preço, os iPads Pro chegam dos Estados Unidos custando $999 mais taxa, e aqui no Brasil eles custam uma pequena bagatela de R$12.299 na versão base com a tela menor. Já a versão de 13 polegadas chega por $1.299 mais taxa, e aqui no Brasil apenas R$15.899. E só para você ficar mais pistola da vida, a versão mais top que você consegue comprar custa incríveis R$31.499. Você pega o seu Ford Ka, sai de casa, leva para a Apple mais próxima da sua casa, troca ele no iPad e, se duvidar, tu ainda vai ter que financiar um pedacinho que ficou faltando. É incrível. Eles anunciaram também uma linha nova do Magic Keyboard, que eu nunca utilizei, mas já vi muita gente falando bem. Ela vai se adequar à nova versão do iPad, e ela vem com alguns features melhores no teclado, assim como um trackpad maior, que era uma das reclamações dos usuários em relação a ele. Uma das poucas reclamações que eles tinham. Anunciaram também uma nova Apple Pencil, que é a Apple Pencil Pro. Ela vem com algumas novidades, como um sensor que vai entender quando você dá uma apertadinha próximo de onde você escreve, e ela vai surgir um menuzinho onde você consegue selecionar um brush diferente, ou a borracha e tudo mais. Além disso, ela vai ter um motor tátil que vai te dar um feedback quando tu fizer esse tipo de movimento ou qualquer outro tipo de movimento. Aí fica a cargo dos desenvolvedores. E também ela vai ter um giroscópio ou algum sensor assim que você vai conseguir rodar, e ela vai entender você rotacionando, e você vai conseguir utilizar para selecionar alguma coisa ou, de fato, rodar o brush que você está utilizando. Alguns têm formas diferentes, você consegue virar ele.
porque eu acredito que para os desenhistas seja uma coisa muito boa. A nova Apple Pencil chega custando US$ 129, imagino que vai substituir as que já existiam, e aqui no Brasil ele custa só R$ 1.499. O dólar da Apple não é R$ 5, é tipo vezes 10. Eles falaram também rapidinho sobre o iPad tradicional, né, que é o mais barato, e eles basicamente só comentaram que eles baixaram US$ 50 do valor. Então, esse iPad coloridinho custa US$ 349, e aqui no Brasil ele vai custar R$ 3.999, com o valor tabelado com valor reduzido. Então, esse foi o evento da Apple. Como esperado, as novidades são mais incrementais, como uma tela melhor, uma câmera melhor, o áudio melhor, ou alguma tecnologia interna. Não se vê, eu acredito que não se vai se ver em muito tempo alterações externas e de design. No máximo, um produto mais fino, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho um iPad Pro de 12.9 polegadas na versão M1, e vendo esses anúncios eu não sinto a necessidade de fazer a troca. Como eu disse, os chips da linha M são muito bons e eu não sinto nenhuma dificuldade em fazer o que eu faço no meu iPad. E acredito que muita gente, principalmente os brasileiros, não vai sentir essa necessidade, ainda mais pelo preço que eles cobram hoje em dia. O iPad costuma durar muito na mão das pessoas, ainda mais se ele for da linha M, e eu acredito que eu consigo passar ainda mais uns 2, 3 anos com o meu. Talvez futuramente, com atualizações mais fortes, ou até de design, talvez a gente sinta a necessidade de fazer isso. Os preços no Brasil, como esperado, são exorbitantes. Claro que se você procurar direitinho, você consegue um preço mais razoável no OLX da vida, ou com alguém que traz de fora, ou até se você viajar, você consegue fazer essa troca mais facilmente, mas não é a realidade de todo mundo. Quando você coloca em paralelo que você consegue comprar um MacBook até mais barato que um iPad, isso faz as coisas serem colocadas em perspectiva, né? Mas enfim, deixa nos comentários o que você achou. Não esquece de se inscrever nesse canal e deixar um like nesse vídeo. Esse foi o vídeo de hoje, vejo vocês na próxima e tchau!